Dizer para vocês que sim, foi muito bacana eu encontrar com a Cíndia, foi uma bênção. A gente compartilhou de muitas coisas bacanas ao longo desse tempo que a gente se conhece, que nos meus cálculos acho que faz uns 6 anos, agora em maio, se não me engano, fez 6 anos. E foi sempre muito bacana, assim, eu sempre admirei muito ela como coordenadora, como professora, e contar para vocês que ela não sabe, quer dizer, agora ela já sabe, mas ela não sabia na época que ela me conheceu por uma estratégia de carreira minha. Eu moro no interior do Rio Grande do Sul, muita gente já sabe, e eu queria uma oportunidade de dar aula no IPOG, e especialmente no curso de gestão de pessoas. Eu já estava me sentindo preparada para isso, já tinha no mínimo 12 a 13 anos de carreira como docente de ensino superior, mestrado, especialização, inclusive em gestão de pessoas, etc. Mas eu não tinha oportunidade, até porque as pessoas não me conheciam e a minha logística não era uma logística favorável, assim, de buscar uma pessoa no interior do Rio Grande do Sul para dar uma aula em Goiás, em Brasília, em São Paulo, em Manaus, Belém, etc. Então, eu tive que criar toda uma estratégia de carreira minha para que a Cíndia pudesse me conhecer e ela me conhecendo pudesse me dar uma oportunidade de mostrar o meu trabalho e de aprender e ensinar juntas. E foi assim que tudo começou e é assim que a gente está hoje compartilhando de um sonho bacana que a gente vem trazendo esse sonho e construindo essa ideia desde metade, mais ou menos, agosto, setembro do ano passado, com trocas, com compartilhamento de sonhos, de propósito, e aí surgiu então o Trainer de Sucesso pela paixão nossa pelo empreendedorismo e pela paixão nossa em comum pelo desenvolvimento humano, pela educação, pela ciência e por tudo isso que a gente faz. Então, não tinha como a gente evitar que isso acontecesse, porque era muito recíproco a ideia da gente construir isso juntas. E obrigada por vocês fazerem parte dessa história, já estão fazendo muito, já estão fazendo, e outros estão conhecendo esse programa aqui hoje, com uma partezinha da aula que a gente vai trazer para vocês, de um conteúdo que a gente trabalha no Trainer de Sucesso. Esse é o objetivo hoje, que vocês possam nos conhecer agora como trainer, não como professora de MBA ou de pós, que a gente já teve esse contato, mas como empreendedoras da nossa carreira, acima de tudo, e de qualquer vínculo, como uma parceria estratégica de sucesso que a gente sempre orienta no trainer de sucesso, que as pessoas tenham parcerias estratégicas e aquilo que a gente orienta, a gente realmente vive. Então, o objetivo que a gente está trazendo aqui para vocês é compartilhar conteúdo, um pedacinho, uma amostra, uma degustação do que a gente vive lá no Trainer de Sucesso e apresentar também o Trainer de Sucesso para vocês, para que vocês também conheçam e possam entender se isso interessa ou não, se faz parte do sonho, dos desejos de carreira de vocês. Então, essa é a ideia. E eu deixo a Cíntia aí para começar e depois também eu vou contribuindo na medida do possível. E, por fim, a gente vai deixar aberto para que todos possam participar, que vocês possam fazer perguntas. Enquanto uma fala, a Cíntia fala, por exemplo, eu vou estar olhando o chat, e quando eu estiver falando também, a Cíntia vai estar olhando e respondendo na medida do possível ali, tá? Então, vocês quiserem fazer comentários, contribuições ali, depois a gente abre o microfone para todos tirarem dúvidas, etc. E tem uma surpresa logo de início, né? Daqui a pouco a Cíntia já vai falar, que eu já estou aqui me coçando, agora eu vou deixar você falar. Vou mutar meu microfone. Fica tranquila. Na verdade, eu vou só apresentar essa surpresa que já está na tela para vocês. Depois a Andréia vai entrar com o primeiro pilar, tá bom? Bem, então hoje, para quem participar dessa masterclass e ficar conosco até o final, nós vamos sortear uma bolsa de 50% do valor do Trainer de Sucesso. Então, nós já estamos na segunda turma e nós vamos sortear uma bolsa para quem está aqui. E eu estou vendo que tem muita gente que está aqui que queria fazer o primeiro, por algum motivo não conseguiu, não deu certo. Olha aí, de repente você está no segundo, porque vai ganhar uma bolsa aí no final. Eu vou parar de compartilhar a minha tela para a Andréia poder compartilhar a dela e começar com vocês no primeiro pilar importante para um trainer de sucesso. Estamos recebendo bastante gente aqui, que coisa boa. É muito bom ter vocês aqui.
Eu quero, ó, André, já tem um monte de gente aqui falando que quer a bolsa e que isso aqui é um presente. Um monte de gente está falando que quer aqui. Tem que ativar seu som, André, tá desativado. Sim, vou fazer isso agora. Pronto. Fique à vontade, são todos seus. Olha, 43 pessoas, que maravilha, gente. Vou ficar caladinha, prometo. Não, então, olha só, gente. Deixa eu só mexer aqui. Aqui agora. Ok. Vamos lá, então. Como a Cindy já falou, a gente vai falar sobre os 3 pilares essenciais para construir uma carreira de trainer de sucesso. O primeiro pilar, a gente considera que seja autoconhecimento. E pode ser clichê, pode estar batido para você, pode ser algo óbvio, mas a gente encontra muita gente hoje em dia ainda, muitos alunos, muitas pessoas que nos procuram como alunos ou como cliente, indecisos, confusos e principalmente com baixa autoconfiança, acumulando um currículo muitas vezes invejável, um currículo cheio de títulos, de recheados de cursos, de capacitação que acumularam ao longo do tempo, mas se sentindo incapazes de colocar em prática. Então, acumulam títulos, contabilizam muitos títulos, mas não contabilizam resultados proporcionais à quantidade de qualificação que tem. E isso, gente, é um problema, de certa forma. Por quê? Porque a gente poderia estar aproveitando, o mercado poderia estar aproveitando, as universidades poderiam estar aproveitando, as empresas, desse conhecimento que muitas pessoas trazem, mas que, por insegurança, por falta de, às vezes, de uma metodologia, de um reconhecimento sobre suas próprias características, por buscar sua originalidade, por ficar se comparando com os outros o tempo inteiro, acabam deixando para trás aquele sonho, aquele desejo, aquele início, aquele pontapé inicial. Nós todos temos um crítico interior muito grande, alguns mais, outros menos esse crítico. Mas o ser humano tem um crítico interno. E a gente tem medo do julgamento alheio, a gente tem medo da crítica. E especialmente a gente tem medo do fracasso. Se a gente soubesse o resultado da minha aula, da minha palestra, eu teria já feito essa aula, essa palestra. O que acontece é que por não saber, não ter certeza do resultado, do que as pessoas vão falar, se realmente as pessoas vão gostar, eu acabo deixando de fazer. E vou dizer mais para vocês. Tem muita gente altamente qualificada, que inclusive está aqui, que a gente conhece, que a gente enxerga as carinhas e sabe quanto estudo, quanta experiência essas pessoas trazem. Mas elas não metem a cara para fazer o que elas querem e desejam fazer por medo de prejudicar o outro, de se sentir inseguro. E se eu fizer isso, eu posso estar fazendo mal para alguém. E quanto mais a gente estuda, quanto mais ético a gente é, quanto mais sério a gente é na nossa carreira, seja profissional que for, mais cuidado e precaução a gente tem em relação ao outro. Por quê? Justamente porque a gente não quer prejudicar ninguém, a gente não quer fazer mal para ninguém. E a gente estava falando justamente sobre isso numa aula ao vivo que a gente faz os nossos encontros da turma do Trainer de Sucesso com aulas ao vivo, e a gente estava conversando essa semana sobre esse assunto com todos. O medo que eu tenho é de falar alguma coisa para alguém e prejudicar, ou então de ser muito, muito raso, falar coisas que são óbvias, que todo mundo sabe. Se você algum dia já teve esse pensamento na cabeça, eu vou te dizer, seja bem-vindo ao mundo real. Eu já tive, a Cíndia já teve, continuamos tendo muitas vezes essas recorrências de pensamento de que aquilo que a gente vai fazer é muito pouco.
eu não tenho mais essa situação de pensar que eu vou fazer mal para alguém, porque sempre a minha intenção é positiva, sempre eu oro a Deus antes de começar a fazer um trabalho e peço para que Ele me use como instrumento dele e que eu coloque as palavras certas para que ajude, mesmo que doa, porque às vezes aquilo que a gente fala enquanto trainer, enquanto professor, enquanto palestrante, dói pelo ouvinte, mas que seja uma dor saudável, que seja um tapa para a pessoa acordar, para, vida, acorda, você tem potencial. Então, o autoconhecimento, gente, é extremamente importante. E a gente olhar para a gente saber dos nossos potenciais, a gente olhar e respeitar a nossa história. E no Trainer de Sucesso, a gente se preocupa muito com isso. Você não chegou aqui zerado. Ninguém chega do zero. Ninguém começa uma carreira do zero, gente. E as pessoas dizem, eu vou começar do zero. Ninguém começa do zero. Você já vem até aqui carregado de conhecimento, carregado de experiência, com valores, com propósitos que você não, se não descobriu, vai descobrir. Você já vem com uma riqueza e uma unidade. Você é um ser único, especial, que só precisa desabafar, só precisa tirar essa casca e deixar que o mundo veja, sem medo da crítica, sem medo do julgamento, com respeito e ética pelo ser humano, que eu tenho certeza que se vocês estão aqui é porque vocês acreditam nisso e a gente acredita muito. Então ninguém vai prejudicar ninguém. 20 horas. Ninguém vai prejudicar ninguém se a gente tiver boa intenção. E para a gente executar tudo o que a gente sonha, parte do pressuposto de que a gente tem que se conhecer. A gente tem que olhar para dentro da gente. Por que eu falo isso com tanta veemência? Porque eu preciso ser original. Porque se eu não for original na minha entrega, a minha entrega não vai ser verdade, a minha entrega não vai convencer, a minha entrega não vai encantar. E quando eu falo entrega, é qualquer tipo de forma de apresentação. Pode ser uma palestra, uma aula, um workshop, um stories, qualquer coisa. Nós somos seres únicos, recheados de talentos, de características pessoais, de forças, de competências que precisam ser exploradas. E a gente, nessa profissão de trainer, tem que se aproximar de nós e não nos afastar. E tem muita gente que a gente vê que, na busca por fazer sucesso ou querer entrar no modelo, acabam, ou às vezes por admiração que tem de certo profissional, acabam modelando demais, querendo viver e fazer exatamente como outra pessoa. Então, se você é mais introvertido, tem muitas coisas bacanas que você pode explorar da introversão. Se você é mais extrovertido, tem muita coisa bacana que você pode explorar. Se você tem muito humor como eu, você vai naturalmente ser engraçado. Se o seu humor não for muito alto, vai ser mais difícil, vai parecer um bobinho, às vezes um palhacinho querendo fazer humor aonde talvez não fica original. E nossa preocupação no Trainer de Sucesso, em todos os trabalhos que a gente faz, tanto eu individual como a Cíndia, é fazer a pessoa olhar para ela. Antes de mais nada, é parar e se olhar, se identificar, se conhecer, que muito embora a gente já tenha vários curso de coach, muitos têm, dos nossos alunos e participantes que têm um processo de autoconhecimento, tem gente que já vem de anos de terapia, de cursos de alta performance que propiciam o autoconhecimento. Mesmo assim, gente, quando se trata de uma carreira de trainer ou qualquer carreira específica, você tem que parar e olhar você versus aquela carreira. E se deu muito certo a sua vida numa outra carreira, não significa que como trainer terá sucesso se deixar natural, deixar livre. Então, você precisa alinhar, você precisa voltar e retomar seu autoconhecimento e alinhar a carreira que agora você está começando a construir para ver o que é que precisa trabalhar, o que precisa potencializar, o que precisa minimizar disso tudo e assim ter o time certo para, a partir daí, com metodologia, com estratégias, você alcançar o seu objetivo. Então, o primeiro pilar que a gente acredita, eu e a Cíndia, é
autoconhecimento alinhado à carreira de trainer. Quais são as características de um trainer de sucesso versus quais são as suas características e como você pode fazer para melhorar a sua performance e fazer uma melhor entrega sem fugir da sua originalidade. Essa é a ideia que a gente tem e é isso que a gente mexe durante o nosso programa para que as pessoas reflitam, para que as pessoas possam, assim, assumir o comando de si. E tem um aluno que está olhando aqui para mim, parece que ele está olhando para mim, né? Que eu acho muito engraçado, porque teve um dia que ele assistiu uma aula e a gente tem uma comunidade no Instagram, agora a gente está criando no Telegram, e a gente conversa quase que diariamente, a gente faz trocas e compartilhamento de informações, de conteúdo bacana. O nosso grupo do Trainer de Sucesso no WhatsApp é uma energia que quando a gente abre, a gente sabe que vai ser coisa legal. E esses dias, esse aluno do Trainer de Sucesso disse: Saad, o que foi isso, aquela aula? Furou meu bucho, foi um tapa na cara. E eu disse, mas é pro bem, é pro bem. E aí ele disse, não, realmente foi pro bem, mas que foi doído, foi. Por quê? Porque processo de autoconhecimento é isso, é muito tapa na cara, mas é um tapa na cara do bem, com muito amor, cheio de carinho, né? É só um tapinha de leve para a pessoa acordar. E eu tenho certeza que fez muito bem para essa pessoa, que depois, mais adiante, vai ter possibilidade, oportunidade de compartilhar aqui. Tanto é que desabrochou e está fazendo muita coisa legal. Então, autoconhecimento é o nosso pilar. E agora eu vou deixar com a Cíndia falar do pilar 2, Cíndia. Tá aí contigo agora. Vou mutar aqui meu som e vou parar de compartilhar minha tela. Só vou deixar aqui. Pode passar pela sua. Pode passar pela sua. Uhum. Gente, olha, é muito bom ver 50 pessoas aqui ligadinhas. Eu quero pedir para quem não se renomeou, que está só com 2 letrinhas ou com o número do seu celular, se renomeie aqui. Pode pedir ajuda para a Miriam ou para a Andréa, que elas ajudam vocês a se renomearem, porque assim a gente já vai se conhecendo. E quem já está aqui já está convidado a fazer parte da nossa comunidade no Telegram de Trainer de Sucesso. Porque o nosso maior propósito é criar comunidades de práticas, comunidades de trocas. Isso é fundamental para tudo que a gente quer fazer na vida. Quando a Andréa comentou, olha, nós temos uma atividade que é também fora do Hotmart, né? Este curso ele acontece numa plataforma chamada Hotmart. E é interessante que vocês saibam que nós temos uma comunidade que acontece fora do Hotmart também. Aonde que ela acontece? Acontece no Trello, acontece no Telegram agora, acontece no WhatsApp, acontece na nossa vida real, acontece de várias outras formas, porque o nosso grande objetivo é que a gente possa estar reunindo pessoas que têm o objetivo comum de abrir as portas para outras pessoas, de estar com outras pessoas, de ajudar outras pessoas. Isso é fantástico. O nosso segundo pilar que a gente trouxe aqui, então, primeiro, nós precisamos conhecer o nosso propósito. Nós precisamos nos conhecer. Até porque em vários momentos, alguns trabalhos a gente não vai pegar. Por quê? Porque ele não tem a ver com os nossos propósitos. Porque às vezes a gente não acredita. Ou no próprio, na própria forma de trabalho, até mesmo na empresa. A gente precisa ter aderência a isso e saber, às vezes, a dizer um não. Sempre polido e educado, mas é um não. Eu não preciso pegar tudo. Eu não preciso pegar todos os trabalhos que acontecem para mim. Até porque eu tenho que saber lidar com isso também. Já aconteceu casos comigo da empresa falar, olha, vem aqui que eu quero um treinamento de motivação, Cíndia. E aí, quando eu sair, eu quero as pessoas felizes, animadas e que depois elas passem um bom tempo, assim, super motivadas. Vem aqui motivar o meu povo. Eu falei, olha, muito obrigada por você confiar em mim, no meu trabalho, me convidar, mas eu não tenho como te ajudar nessa necessidade. Mas como assim? Você não trabalha com isso, com treinamento? Sim. Mas meus treinamentos não são de motivação, porque a gente acredita que a motivação é intrínseca. O que a gente pode fazer é dar um conteúdo instigante para que as pessoas engajem, para que as pessoas sintam-se reconhecidas, sintam-se pertencentes a uma empresa e etc. Mas não vai sair motivada e ficar motivada
pelo que você fala eternamente, isso vai mudar a sua empresa. Não é isso. E às vezes a gente tem que ter clareza também. Eu entro um pouco aqui no Dipexa, vocês devem estar curiosos para saber o que significa. Eu estou fazendo. Pode voltar, Andréia, no Dipexa. E vocês devem estar curiosos para ver o que significa, que eu estou aqui fazendo todo um charminho. Mas é porque nós precisamos entender também que treinamento não é panaceia, que vem da mitologia grega, de um deus grego que era a cura para todos os males. E muitas empresas, às vezes, que não têm uma boa gestão, ou que também não têm um bom clima, por N razões, às vezes não são um bom lugar para se trabalhar, quer colocar treinamento como a cura para todos os seus males, sem olhar para si, sem ver que, na verdade, não é o treinamento, às vezes é um coach, uma mentoria, ou um bom feedback dado para um gestor, ou mesmo a sua estrutura de trabalho, seu layout, tudo isso contribui para que as pessoas se engajem, trabalhem melhor ou não. Então, treinamento não é panaceia. Nesse programa, a gente trabalha muito isso, a gente trabalha que esse autoconhecimento é importante para que você saiba o limite, para que você saiba até onde é você e você vai, porque está alinhado com o seu propósito, e a partir de onde você não vai ou não deve ir, porque não está alinhado com o seu propósito e muito provavelmente não vai dar os resultados para você e para o cliente que são realmente os resultados desejados. Eu costumo dizer, e anotem aí para que vocês que querem ser trainers. O trainer tem uma coisa que é a mais valiosa do mundo. Todas as outras, ele pode trabalhar depois. Você sabe o que ele tem? Ele tem o nome dele. Ele tem o nome dele. O nome dele é, sem dúvida alguma, o que ele tem de mais valioso. Então, não deixe que um trabalho, às vezes, principalmente numa situação dessa, estamos vivendo pandemia, muita gente fala assim, Cíndia, mas eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar minhas contas. Eu falo, ok, eu te entendo, eu também. Mas mesmo assim, cuidado com as promessas que você faz e com as necessidades que você levanta nos trabalhos que você pega. Porque esse momento vai passar, mas o seu nome, o que você entregou ou não de resultado, o que foi percebido ou não de resultado, demora muito mais a passar. Porque é uma marca que você vai deixando. E para isso, o Dipexa fundamenta todo o nosso programa de treino de sucesso. O Dipexa trabalha as 4 áreas fundamentais para qualquer evento de ensino e aprendizagem. Seja uma palestra, um treinamento aberto, um treinamento em company, um treinamento online ou um infoproduto, seja um curso de graduação, de pós-graduação. Quando a gente trabalha o Dipexa, a gente trabalha o que há de essencial em qualquer evento, que é o diagnóstico. O Dipexa foi um termo que nós criamos para que a gente pudesse entregar o nosso diferencial ao mercado. E ele começa com o de diagnóstico. Você precisa fazer o levantamento adequado das necessidades de treinamento. Para isso, tem várias ferramentas que a gente apresenta, mas principal é isso que eu acabei de falar, é você conhecer a necessidade do seu cliente, a cultura, o que está chegando para você. Nem sempre é possível. Às vezes é uma palestra e a empresa fala, não, é só isso, vem aqui. Aí você tem que se conhecer para saber o que você pode entregar de diferencial. E o que é um diferencial hoje, gente? É a prática. É quando você vai sair desse momento, desta masterclass, aprendendo alguma coisa que você possa praticar. E aí você vai ver um valor agregado a esse momento. Que você está investindo aqui 1 até 2 horas da sua vida. Gente, isso tem um valor que vocês não fazem ideia. À medida em que a gente vai ficando mais madura, né? Porque a gente não envelhece, a gente só fica mais madura, mais experiente. A gente vai vendo quanto tempo é o grande desafio do mundo. Quem não viu aqui, fica uma dica de um filme chamado Lucy, Lucy. E aí eu não posso dar spoiler, né? Mas devia. Mas prestem atenção sobre o que ela fala sobre o tempo. Talvez não é a inteligência, não é o aprendizado, não é o lugar que você viveu, mas é o que você aprendeu num tempo que faz grande diferença. Depois do nosso P do Dipexa, nada mais é do que o planejamento. Então, uma vez que você levantou as necessidades, diagnosticou o que é preciso, inclusive para poder dizer um sim ou não,
caso não seja um evento de aprendizagem, o que é necessário ali, às vezes é uma pesquisa de clima, às vezes é um trabalho de mentoria com gestores, às vezes é um bom programa de feedback, e aí, claro, pode ter um treinamento dentro desse programa, mas o foco não é o treinamento, o foco é um programa de feedback. Você vai planejar o seu evento. E aí nós ensinamos um planejamento, desde uma palestra de 1, 2 horas, até um planejamento de cursos. Hoje, por exemplo, o que o mercado vem pedindo muito nos cursos in company nos últimos 2 anos? Academias de líderes, escolas de liderança. As pessoas estão percebendo que muitas vezes, para você trabalhar uma mudança de mindset, um modelo mental para o que a gente chama de mundo VUCA, que é um mundo volátil, muda a cada momento, incerto, nem sempre toda mudança vai no que eu planejei ou vai me beneficiar. Complexo, você mexe um lugar, mexe várias coisas ao mesmo tempo e, sobretudo, ambíguo. Tem muita gente que, durante essa pandemia, está realmente perdendo emprego, perdendo oportunidades, perdendo dinheiro. E tem gente que está criando emprego, arranjando oportunidades e fazendo dinheiro. Então, ele é ambíguo. E para lidar com este mundo ambíguo, é importante que a gente entenda o que é um planejamento. E, principalmente, que as empresas entendam que, não, às vezes, para a necessidade que ela tem, não é um evento de treinamento que vai ajudar. Às vezes o treinamento vai ajudar, mas não com um evento. E ela precisa fazer uma academia de líderes, que em geral são de no mínimo 6 meses até 10 meses, eu já fiz em alguns clientes. E aí entra uma parte muito importante do nosso produto, do trainer de sucesso, que é entregar para vocês o caminho das pedras, com as vivências de mais de 20 anos de cada uma de nós. Isso é um grande diferencial. Economiza muito tempo, bate menos a cabeça. Eu bati muito a cabeça até eu aprender isso. Que às vezes um treinamento pontual não funcionava. Eu precisava oferecer uma mudança de modelo mental que demoraria 6 meses, 8 meses, 10 meses para uma empresa, com eventos de treinamento também, mas não só isso. Que a gente precisava ter também eventos de acompanhamento durante isso, que às vezes os acompanhamentos poderiam ser feitos pelas próprias pessoas, pelos próprios líderes, gestores ou participantes do treinamento, e outras vezes não. Então, até azeitar, como se diz isso, até que isso ficasse bem harmonizado para você entregar, de fato, um resultado que vai fazer sentido, que vai mudar, que vai fazer diferença para a empresa, leva um certo tempo. E chegamos ao E do DIPEXA. O E do DIPEXA nada mais é do que a entrega de todo esse diagnóstico que foi planejado em algum tipo de evento. Pode ser um workshop, alguma coisa mais vivencial. Pode ser um treinamento em company, que você percebe a necessidade do mundo e vai lá e apresenta para o mundo. Não para uma empresa, mas dá a cara e apresenta para o mundo algo que você planejou. Então, o E é a execução. E a gente vai trabalhar o que faz toda a diferença na hora de colocar algo em prática. Seja no presencial, seja no online, o remoto, que é o que a gente vive agora e provavelmente vamos viver por algum tempo. Então, o que faz toda a diferença é quando eu entrego esse planejamento. Tão bem trabalhado, tão bem diagnosticado, mas às vezes um errinho na hora da entrega, e essa entrega é basicamente soft skills, competências comportamentais que fazem toda a diferença. É quando eu consigo, de fato, trabalhar para que a pessoa entenda a minha comunicação, para que ela entenda qual é o objetivo, para que ela entenda que ela precisa sair de uma zona de conforto e mudar também. Então, a empatia, o relacionamento e todo um acolhimento pode fazer toda a diferença nessa execução. E por último, chegamos ao A. Então, X de execução e A. O A é a avaliação. Gente, a avaliação é uma das partes mais importantes para o treinamento, porque ele alimenta todo o processo. Eu costumo dizer que ele é o processo de treinamento, quando a empresa entende, ela azeita e ela afina, ela sabe que ela é uma roda e que roda o tempo inteiro. Por isso, todos os anos, a gente tem levantamento de orçamento nas empresas, ou mesmo as consultorias, enfim. E nós também, para a nossa profissão, né? Fazemos um levantamento do que a gente quer se capacitar para entregar para o mercado no próximo ano, e aí a gente precisa ter uma avaliação. Se eu faço um evento de ensino-aprendizagem, a empresa quer um retorno.
E esse retorno é uma avaliação, que pode ser de várias formas. Nós temos vários formatos, a gente apresenta instrumentos de avaliação, níveis de avaliação diferentes que as empresas e também o mercado pede. Porque avaliação não é só eu gostei daquele evento. Gostar é bom, é ótimo. Quem não quer sair daqui hoje falando, nossa, gente, eu aprendi, foi tão bom, eu gostei, eu fiz pergunta, elas responderam, e aí algumas pessoas que já fazem comunicaram, que maravilha! Mas a gente sabe que não é só isso. Existem outros níveis importantes também que a gente tem que garantir nessa avaliação. Para quê? No fim de tudo, todo mundo que se dispõe a aprender, e hoje a gente entende o termo, que a gente aprende com pílulas do dia a dia. Então, que a gente vai sendo treinado, existem termos de treinamento para isso também, que no dia a dia todos nós aprendemos. Nós aprendemos numa masterclass, nós aprendemos num curso formal, numa pós-graduação, aprendemos olhando alguém fazer alguma coisa. Aprendemos com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, aprendemos quando a gente sai na rua, a gente aprende o tempo inteiro. E a gente fala também das tendências na área de treinamento. Porque uma das tendências é o lifelong learning. É um aprendizado pequeno ao longo de toda a vida que a gente vai fazendo. Por isso, hoje, vocês veem que existem pílulas de conhecimento que são oferecidas o tempo inteiro para todas as pessoas por meio de lives, por meio de gravações curtas, por meio de várias coisas que acontecem. Isso é um grande diferencial. E isso não deixa de ser uma avaliação. O número de pessoas que está aqui conosco agora, 51, é uma avaliação do nosso processo, por exemplo, de divulgação, do nosso processo de acolhimento e de vários processos. Então, avaliação não é um nome para ter medo. Muitas vezes, né, eu entro na sala e aí o aluno sempre pergunta, professora, como é que é a avaliação? Vai ter prova? Como é que vai ser isso? E não importa se é graduação, se é pós-graduação, os alunos perguntam isso, né? E a gente vê que nós, talvez, historicamente, no nosso devir educacional, nós não fomos muito bem trabalhados no que é uma avaliação. A importância dessa avaliação, como uma alimentação para todo o sistema, como um processo de melhoria contínua. E às vezes temos aquela ideia de que a avaliação é um monstro que vai nos reprovar, que vai nos dificultar, que vai assim nos rotular. Isso é um risco muito grande. Que vai nos rotular como bons ou maus alunos. Né? E a partir daí eu vou ter mais ou menos acesso a 1 milhão de coisas e possibilidades. E não é nada disso. A avaliação nada mais é do que um termômetro. Um termômetro para que você possa manter uma ação que está dando certo, e neste caso aqui são ações de aprendizagem, ou mudar uma ação que não está dando certo, não está dando o resultado almejado. Eu já vi situações, e eu venho de uma escola onde se estuda muito avaliação de treinamento. Meu mestrado foi na UNB. E a UNB, nós temos um centro lá de pesquisa na área de treinamento, especialmente um dos meus co-orientadores é o professor Jairo Borges Andrade, e eu aprendi muito com ele, com a professora Gardene, e eles têm uma pesquisa muito extensa nessa área de treinamento, e especialmente na área de avaliação de treinamento. Eu nunca vou me esquecer que uma das primeiras aulas foi falado que muitas vezes o que garante que uma pessoa aplique seu treinamento no trabalho não tem a ver necessariamente com ela ter gostado ou ela ter aprendido, mas tem a ver com o ambiente psicossocial que a acolhe. Como é que a pessoa chega lá e ela é acolhida naquelas novas ideias? Como é que ela é acolhida naquilo que ela aprendeu no treinamento? Qual o espaço que ela tem para colocar em prática, para ensinar outras pessoas aquilo que ela aprendeu? Então, a avaliação, gente, ela pode ser muito mais ampla do que a gente pensa, tradicionalmente falando, em preencher um formulário. Ele vai muito, muito além disso. Bom, e como a nossa proposta aqui é que vocês também possam participar, que a gente possa responder perguntas. Nós temos aqui vários trainers que trabalham conosco na primeira turma e que eles também possam dar as suas experiências e falar. Nós vamos encaminhando aqui para uma parte final de apresentação do tripé, que é o item 3. E aí, nesse, eu vou fazer uma dobradinha, começando pela Andréia, depois eu entro, para a gente falar qual é o terceiro suporte importantíssimo para um bom trainer de sucesso. É com você, Andréia. Quer que eu passe por aqui ou você passa aí? Não, eu passo aqui. Combinado. Então, vamos lá. Aqui.
Gente, enquanto a Andréia arruma aqui, olha que legal. A Sara tá falando que a cachorrinha dela chama Lucy por causa do filme, que eu acabei de indicar para vocês, que é um filme. Ah, olha, universidades corporativas nunca estiveram tão em alta. Esse é o caminho. Excelente. Ó, já tem gente falando que vai assistir. Depois a gente vai atualizar o bate-papo com vocês, tá bom? Vamos lá. Exatamente. E para completar o que a Cíndia falou em relação ao Dipexa, eu acho que um dos maiores erros que eu cometi na minha carreira, que embora não pareça, já tenho 31 anos de carreira, mas não parece, né, gente? Por favor, reajam ali no bate-papo, coloquem alguma coisa, não parece, coloquem o joinha que concordam, só para me levantar minha autoestima. Então, brincadeiras à parte, gente, mas assim, pelo menos 15 anos eu tenho trabalhando com docência de ensino superior, com palestras, com cursos, com treinamentos. Esses dias eu estava organizando umas fotos e eu encontrei uma palestra que eu fiz no município do interior do Rio Grande do Sul, que se chama Alpestre, na época que eu fui secretária municipal de saúde, que era um encontro de mulheres rurais. Eu tinha 19 para 20 anos e eu estava fazendo palestras para 2.000 mulheres em encontros de mulheres rurais. Claro que, ainda bem que eu não vi isso gravado, era só em foto, porque imagina o desastre da fala. Mas tudo bem, uma construção. Mas o que eu queria dizer para vocês que essa minha história que eu construí, eu tive muitos erros e acertos. E os principais erros que eu cometi, eles têm a ver com o Dipexa. Eles têm a ver com o que eu não ter identificado qual era o tipo de apresentação que eu ia fazer. Se era uma palestra, se era uma aula de graduação, se era um workshop, se era uma oficina. Eu não entender as diferenças básicas, metodológicas de cada forma, de cada entrega. Eu, às vezes, superestimar o meu conhecimento e a minha experiência e não me preparar suficientemente para fazer aquele trabalho por achar que já era super fácil para mim, ou às vezes subestimar a minha capacidade. Era muitas vezes não saber o que colocar no recheio do bolo, uma dinâmica ou um exercício, confundir dinâmica com vitalizador, confundir atividade prática, confundir forma de entrega, fazer uma forma com que uma atividade, por exemplo, causasse uma exposição para um grupo de introvertidos, uma série de erros cometidos ao longo da minha carreira, que se eu, há tempos atrás, lá no início, pelo menos há uns 15 anos atrás, tivesse tido oportunidade de ter uma aula com a Cíndia, ou uma aula dessas, ou que alguém ensinasse isso pra gente, ou para mim especialmente, meu Deus, eu teria feito tanta coisa diferente, teria sido mais fácil, teria sido menos tenso, teria menos gastrite. Por quê? Porque é tenso e a gente erra no início e depois quer uma avaliação boa. E a dor de a gente ouvir um feedback que não é legal é muito forte, gente. O tapa na cara que a gente leva. E eu, por muitos anos, sofri muito com feedbacks. Coisas assim que eu sabia que era para eu crescer enquanto profissional e que eu preciso entender isso, mas eu sofria. Assim, já sabe que eu sofro ainda até hoje, então bem menos, mas sofro. De vez em quando vem algum tipo de comentário na minha avaliação, eu digo, ai, Cindy, ela não sofre, amiga. Né? Filtra, aproveita, tira aprendizados e faz diferente. Então, a gente fica se ajudando até hoje. Não quer dizer que porque a gente está aqui oferecendo um programa para vocês, a gente também não cometa erros. Mas a facilidade que tem hoje para nós, depois de toda essa caminhada, é mostrar os principais erros e acertos que um profissional dessa área comete, um trainer, seja ele a forma como atuar, para evitar que as pessoas repitam isso. Se a gente já sabe o que pode dar errado, a gente evita disso acontecer, a gente encurta caminho, né? Então é isso.
mostrar para vocês e reforçar a importância do DIPEXA nesse sentido. De encurtar realmente caminhos, de fazer a gente ser mais assertivo. Bom, e falando de carreira, então, que é algo que eu sou extremamente apaixonada, dizer para vocês que tudo tem que ter uma estratégia. E que se a gente não tiver uma estratégia, a gente faz parte da estratégia de alguém e isso é fato. A gente precisa ter um modelo de negócio de carreira, um modelo de negócio pessoal. Mesmo que eu seja uma profissional contratada de carreira dentro de uma empresa e que o meu trabalho seja trainer desta empresa que eu presto serviço. Ali eu faço treinamento e desenvolvimento e o meu trabalho é esse, eu tenho um contrato CLT. Independente disso, eu tenho que ter o meu modelo de negócio, o meu plano de carreira, as minhas estratégias de crescimento. E nessas estratégias de crescimento, de carreira, inclui desde eu me conhecer, que a gente falou no primeiro pilar, eu identificar quais são os recursos que eu tenho, recursos internos, que é conhecimento, que é experiência, que são minhas forças, meus talentos, minhas competências. Também recursos técnicos, recursos tecnológicos, recursos humanos. Quando eu falo isso, gente, é muito importante. Às vezes a gente pensa, não, mas eu vou ser uma palestrante, vou ter carreira solo. Eu não vou ter funcionários, não vou ter colaboradores, pessoas me ajudando. Então, eu não vou ter recursos humanos. Gente, para eu estar aqui agora fazendo isso, tem um monte de recursos humanos aqui em volta, que é a minha família, fazendo as minhas coisas, fazendo outras coisas para me ajudar a eu poder estar aqui fazendo isso. Então, muito embora a gente ache que não precisa, a gente precisa. A gente tem que saber dimensionar quais são os equipamentos que eu tenho e o que eu considero como sendo custo e o que eu considero como sendo um investimento. Porque aí as pessoas nunca sabem, eu tenho grande dificuldade de identificar que, por exemplo, eu fazer escova no meu cabelo e fazer minha unha faz parte do meu trabalho, faz parte da minha marca e da minha imagem pessoal e isso tem que entrar no meu custo profissional. Porque se eu não tivesse isso, se eu não tivesse que fazer uma aula, eu não precisaria talvez fazer escova no cabelo nem pintar a unha se eu ficasse em casa. E às vezes a gente pensa, ai André, mas isso é tão bobo, tão simples. Não, mas como você vai precificar? Que é um outro grande problema que a gente tem enquanto profissional. Vários, gente. A maioria dos clientes que eu tive até hoje, dos alunos, e eu tenho muitas mentorias de carreira, eu tenho muitas aulas que eu dou de carreira, inclusive, trabalhos específicos em company ou turma aberta, ao longo da minha vida profissional. E sabe qual é a maior dificuldade? E não interessa qual é o público. É engenheiro, é advogado, é médico, é dentista, é nutricionista, hein? Não interessa. Sabe qual é a maior dificuldade das pessoas? É precificar o seu trabalho. É precificar. É determinar qual é o valor que eu vou passar da minha palestra, no meu treinamento. Quanto é? E aí a gente acaba, muitas vezes, ou exagerando, superestimando, ou subestimando, que na maioria das vezes a gente subestima. A gente acha que é pouco que a gente vai entregar, que a gente ainda não tem experiência, e aí a gente fica dando trabalho de graça, a gente fica se prostituindo enquanto carreira, e aí a gente faz uma coisa de graça pensando que vai ganhar outra, e a gente não ganha, a empresa não contrata, por quê? Porque um profissional, ele não dá nada de graça. Você não vai numa loja e pega uma coisa e leva embora para experimentar, para ver se você gosta daquele produto, gosta daquela loja para voltar a comprar na loja. Não, você tem que ir lá comprar, pagá-la e vai embora. E aí você vai experimentar e vai ver se você vai voltar nessa loja ou se não vai voltar nessa loja. E por que nós temos que ficar dando as coisas de graça? Por quê? Se a gente é profissional, se a gente já está qualificado, a gente já tem uma metodologia, a gente está com uma série de coisas preparadas, a gente tem que vender, a gente tem que valorizar o nosso trabalho, a gente tem que se valorizar. E para a gente conseguir vender e se posicionar no mercado, a gente tem que ter uma estratégia. A gente tem que ter um público identificado do qual a gente vai atender. E eu sei que aqui a gente está falando muito para pessoas que trabalham com RH, trabalham com coach, desenvolvimento humano, etc. Mas aqui no meio pode ter uma nutricionista que queira fazer o trabalho de palestras, curso como nutricionista, pode ter uma enfermeira, pode ter um médico, pode ter um advogado, várias outras profissões que não necessariamente seja para fazer coach ou para fazer palestras motivacionais, entre aspas, e etc.
Então, independente disso, a gente precisa nichar, a gente precisa entender para quem que nós estamos falando. Qual é o produto, qual é o problema que nós vamos resolver da pessoa. Gente, qual é o problema que você resolve do seu público? Se vocês estão aqui hoje, vocês estão aqui por vocês e não por mim e pela Cíntia. Vocês estão aqui porque vocês querem uma resposta, vocês querem um insight, vocês querem tirar uma dúvida, vocês querem aprender algo. Então, parte do pressuposto de quem está contratando vocês, ou quem está assistindo sua palestra, seu curso, seus stories, ele não está fazendo isso por você, ele está fazendo isso por ele. Então, o que você tem que fazer é solucionar o problema dele, é fazer entrega de uma solução que você já tem. E quando a gente diz que a gente já tem uma solução para as pessoas que querem construir uma carreira de treinamento, é porque a gente já passou por isso. Então, a gente já construiu um método que hoje a gente tem capacidade de vender. E nós estamos falando para quem? Para quem tem sonho, desejo, vontade de um dia trabalhar com treinamento, com palestra, com workshop, com cursos e etc. É para essas pessoas que nós estamos falando. E o que nós temos para elas? Uma solução que encurta o caminho, que faz com que ela chegue mais rápido ao seu objetivo. E é a mesma coisa vocês têm que pensar, gente. Quem é o público e o que eu vou resolver? Qual é a minha proposta de valor? Qual é o problema, a necessidade ou desejo deles que eu vou estar resolvendo? Ah, mas tem uma outra situação. Eu tenho um produto maravilhoso. Eu criei cursos extraordinários, uma palestra maravilhosa, só que as pessoas não me conhecem. E aí? E aí você tem que criar um canal de comunicação, network, trabalhar sua marca, sua imagem pessoal, a ponto de que as pessoas cheguem até você. Então a Cíndia não ia chegar até mim em Frederico Westphalen, mas eu cheguei até ela. E quando eu cheguei até ela e ela me conheceu, ela não parou mais de me buscar em Frederico Westphalen. Tá conseguindo entender? Nós temos que criar uma conexão para que o meu cliente chegue até mim, o meu parceiro chegue até mim. E a Cíndia, do meu ponto de vista como professora de pós-graduação, ela é minha cliente, ela é minha coordenadora também. Só que a minha visão estratégica de carreira é o seguinte: a Cíndia é minha cliente e é uma das minhas principais clientes. Quando a Cíndia chama no WhatsApp, independente da parceria de trainer de sucesso. Trainer de sucesso começou esse ano, gente. A gente vinha conversando, falei para vocês desde setembro, mas a gente começou mesmo agora em março. Mas antes disso, a gente tinha 5 anos de relação. Quando a Cíndia chamava, prioridade total, porque a Cíndia é uma das minhas principais clientes. É ela que me indica para aula. É ela que me oferece aula. É ela que me desafia. E através dela, eu consigo fazer o meu trabalho e chegar até vocês que estão aí. E com isso, ganhar o meu dinheiro que realiza os meus sonhos, retroalimenta a minha carreira, porque eu reinvisto em qualificação e etc. E tudo acontece. Então, quem são os teus principais clientes? Quem são? É o seu chefe? É o diretor da empresa? É o coordenador do curso? Quem é? Quem são? E aí você tem que fazer com que esse canal entre vocês seja um fluxo, uma freeway, canal aberto, sem obstáculos. E tem que estar dispostos a fazer algumas coisas das quais talvez vocês não gostariam muito de fazer. Mas é assim, do tipo, tem uma agenda para a semana que vem, preciso abrir um curso. A Cíndia cansou de fazer isso. Andréia, semana que vem vai fechar uma turma, e não estava previsto, porque quando abre um curso, não tem uma data. É quando fecha as inscrições, fechou a quantidade mínima de alunos, a Cíndia liga. Só que semana que vem eu tinha um programa com a família, eu ia viajar, eu tinha uma festa para ir. E aí? Eu digo que sim, eu digo que não. Então, esses detalhes, gente, são muito importantes a gente pensar enquanto carreira. Aqui no Trainer de Sucesso, a gente vai fazer porque o pessoal que está aqui assistindo, que faz parte do programa, ainda não vivenciou essa experiência. É mais para frente ainda. Nós ainda estamos no curso, na construção, eles ainda não concluíram.
Então, eles ainda não chegaram nessa parte, mas eles vão chegar lá. Já estão tendo alguns spoilers. O que a gente faz aqui é ajudar a pessoa a construir. Outra coisa que com frequência eu vejo que as pessoas fazem errado, os meus alunos, as pessoas, meus clientes, é o seguinte: eu vou fazer um curso, André. Nossa, o que você acha desse curso? O que você acha desse curso? Faço ou não faço? Ai, mas tem mais aquele outro. Ai, mas tem mais aquele outro. Aí sabe qual é a pergunta que eu faço? E vou fazer para você agora? Você tem tempo e você tem dinheiro? Faça tudo. Tudo o que tiver. Porque conhecimento nunca vai ser demais. E sempre você vai aprender alguma coisa, mesmo que seja aquilo que você vai aprender e dizer assim, nunca vou fazer isso. Então, tem dinheiro, tem tempo, faça. Tem alguma dessas que falha, ou dinheiro, ou tempo, ou as duas, não tenho nem tempo nem dinheiro, você tem que ter uma estratégia. Primeiro, você tem que saber o que você vai fazer. O que você quer. Qual é o seu público, que recursos você já tem, para depois, então, você ver o que falta. E nesse ver o que falta, tem mais uma coisa. É o seguinte, eu vou estudar, vou me qualificar, vou buscar esse conhecimento, ou eu vou fazer uma parceria com quem já sabe? Então, tudo isso é construção de estratégia de carreira, certo? O que a gente faz aqui é abrir os olhos para isso, independente da forma de vínculo que você tem hoje com a empresa que tiver, é você assumir o controle da sua carreira como um empreendedor e entender que você tem custos, que você tem receitas, que você tem despesas, que você tem clientes e que seus clientes podem ser a sua própria equipe, mas você tem clientes, e é através dos clientes que existe a sustentabilidade do teu trabalho. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e você é um gestor, um gerente de uma equipe, o seu resultado não é o seu resultado, é o resultado da sua equipe. Então, os seus principais clientes são eles. Você tem que dar atenção total para que eles produzam, para que eles atinjam as metas, para que dessa forma você consiga entregar o resultado para o outro cliente, que é o cliente que te paga, que é o que te contratou. Então, você vai precisar entender isso para quê? Para fazer as coisas acontecerem. Porque quando você está numa posição de liderança, você não é mais a sua entrega, é a entrega da sua equipe. Tá? O que a gente faz aqui no trainer? A gente faz a pessoa entender esse modelo de negócio pessoal, construir um modelo de negócio de carreira, independente do vínculo que ela tenha com a empresa que ela tiver, assumir e ter estratégias para alcançar os resultados que ela deseja. E aí vem a escolha. A partir disso, então é importante eu fazer esse curso. A partir disso, então eu vou fazer meu mestrado. A partir da estratégia que eu tenho, então eu vou buscar aquela informação ou aquela. E a Cíndia muito bem falou na abertura dessa nossa aula. Não falta informação hoje, gente. Provavelmente, quando vocês escolheram vir aqui com a gente, e muito obrigada por vocês terem escolhido vir aqui, vocês tinham um cardápio de lives e de aulas gratuitas para assistir, que eu tenho certeza que vocês ficaram assim, meu Deus, é tanta coisa, eu queria estar aqui, queria estar ali, estaria em todas ao mesmo tempo. E assim é a nossa vida. Só que o que acontece? Se você tiver um filtro do qual é o meu objetivo, o que verdadeiramente eu quero e o que é que eu preciso, você vai na aula certa. Você não vai assistir uma outra aula, muito embora seja atrativa, seja de alguém que você admira muito, seja um conteúdo bacana, tanto quanto você vai escolher de forma certeira, rápida, a partir desse filtro. Porque não falta informação. O que acontece é que é tanta coisa, e a ansiedade que a gente tem de fazer tudo o que aparece, tudo o que tem, que a gente não sabe o que fazer com aquilo que a gente tem. E eu sempre falo, e para encerrar minha fala de carreira, eu vou dizer o seguinte, e já falei e falo em todas as aulas isso, a gente já tem todos os recursos que a gente precisa. A gente já tem todas as ferramentas. A gente não sabe é gerar resultado a partir delas. A gente não sabe é organizar estrategicamente isso. A gente às vezes tem dúvidas de como fazer. A gente sabe o que, mas a gente não sabe como.
E quem trabalha com treinamento e desenvolvimento, que está aqui nos assistindo, vai concordar com o que eu estou falando agora. A dúvida quando você vai montar uma aula, uma palestra, um workshop, não é o que fazer, é como fazer. O que fazer você sabe. Bom, eu vou dar uma aula de carreira. Eu sei que é isso. Agora, como eu vou dar essa aula? De que forma eu vou fazer com que os meus alunos entendam aquilo que eu estou fazendo? Que a minha aula seja atrativa, que a minha aula prenda a atenção das pessoas. Gente, hoje em dia a gente pode pagar pelo tempo das pessoas. E as empresas pagam pelo nosso tempo. Então, elas contratam um curso e a gente vai lá participar desse curso e a empresa paga e exige que a gente participe da capacitação. Então, ela está comprando o nosso tempo, a nossa disponibilidade para ficar ali, mas não a nossa atenção. A internet, da mesma forma. A gente não compra atenção, então a gente tem que ser atrativo, a ponto de fazer com que as pessoas tenham interesse em começar e finalizar assistindo a nossa aula. Que as pessoas tenham interesse em ficar assistindo a nossa palestra, que seja mais interessante do que olhar o WhatsApp ou de falar qualquer outra coisa, porque senão ela vai perder esse interesse. Por isso, gente, é muito complexo. Parece ser fácil, parece ser tranquilo, mas de fato, construir um treinamento, uma aula, uma capacitação, uma palestra é muito desafiador. Para quem tem experiência, imagino para quem não tem. Eu não gosto nem de me lembrar que a minha primeira palestra da vida, assim, com público e tal, convidado, foi na Associação Comercial e Industrial da cidade que eu moro. E eu já tinha, assim, pelo menos uns 6, 7 anos como docente de ensino superior. E eu fiz uma palestra, que era para ser uma palestra. Eu fiz, sei lá, 40 slides para essa palestra. E eu não conseguia terminar a palestra. E quando eu me lembrava que tinha mais slides, porque aparecia ali na tela a cola do próximo slide, não terminava nunca, e que eu via que eu não tinha como pular naquela hora os slides para ir lá para o final e agradecer. Gente, a minha palestra durou quase 3 horas. Eu não sabia o que fazer para encerrar ela. E isso não faz muito tempo, entende? E eu já tinha muita experiência, por isso que eu estou dizendo. É muito desafiador e o que a gente pensa é construir algo que realmente possa te possibilitar de várias formas. Tanto pensando no que você tem de melhor para oferecer, que é o primeiro pilar de autoconhecimento, e na sua originalidade de entrega, quanto numa metodologia que vai te diferenciar as várias formas de entrega, de apresentação, com tudo que você precisa saber, desde metodologias ativas para tornar a sua aula mais interessante, leituras importantes que você precisa fazer, cuidados e técnicas, situações que você passa durante uma aula que você precisa sair de saias justas, muitas vezes, assim, justíssimas. Então, coisas que a gente vai estar compartilhando muito ainda com os que estão aqui participando da primeira turma e, consequentemente, também das turmas que virão. E a carreira, que é o terceiro pilar, que não adianta a gente ter tudo pronto e não ter uma estratégia, fazer parte da estratégia de alguém. Então, a gente precisa ter tudo isso alinhadinho, construir uma forte de uma marca e de uma imagem pessoal e ter um posicionamento bom. E assim, então, as coisas vão se facilitando. Ter bons networks, boas parcerias. E também aqui é um canal que a gente faz muito network, muita parceria, se estabelecem os contatos e a partir disso as pessoas começam a criar programas e trabalhos compartilhados. Basicamente, da minha parte de carreira é isso. Eu vi que tinha gente que tinha levantado a mão, tinha gente falando no chat. Eu quero ver com vocês aí se tem alguém que quer falar agora nesse momento. Senão eu quero reforçar que a gente daqui um pouquinho vai fazer o sorteio de uma bolsa com 50% de desconto para a próxima turma do Trainer de Sucesso. Exatamente, Andréa. E eu estava acompanhando aqui no site, fui respondendo no bate-papo, fui respondendo algumas perguntas. E para voltar em carreira, eu quero fazer 2 comentários. O primeiro
é que realmente a Stanisleia colocou isso aqui e é um desafio a gente saber quanto cobrar, como precificar. Até porque isso varia do porte da empresa, do tipo de evento, do relacionamento que você tem com a empresa, de quantas pessoas vão participar, de onde vai ser, de qual nível hierárquico que as pessoas vão participar. Tudo isso ajuda para compor uma precificação. Mas como você mesmo disse, as pessoas sempre vêm querendo, e a gente falou isso nessa aulão que teve, só para vocês terem uma ideia, gente. Nosso programa de treine, ele tem várias atividades. Uma atividade clássica são as aulas gravadas que ficam online. E você tem 3 meses, que é o projeto. O projeto depende de você estar conosco 3 meses. Depois as aulas ficam por 1 ano para você acessar, porque é meio que um material de consulta. Além das aulas gravadas, que a gente disponibiliza semanalmente, nós temos também um evento mensal, onde a gente chama de aulão. É como estamos aqui, todo mundo ao vivo, tirando dúvidas, comentando um tema, falando da sua realidade, vendo o que aconteceu. Além disso, nós temos o grupo do WhatsApp, temos aulas de aplicabilidade, que são momentos de bate-papo, onde eu e a Andréa batemos um papo sobre como aquelas teorias que explicamos é vivenciada na nossa prática do dia a dia. E aí, quando a Andréa me falou isso, eu me lembrei. Hoje, um cliente meu, assim, de há mais de 5 anos, que ele já me levou para uma empresa, eu trabalhei 2 anos nessa empresa como consultora e mentora, e realmente foi um momento muito bom, muito lucrativo. Mas ele se aproveita disso e hoje ele está em outra empresa, aí ele veio, virou para mim hoje e falou assim, olha, eu preciso que você venha fazer uma palestra aqui na empresa, a gente vai fazer o primeiro evento aqui, a gente ainda não tem RH, então não tem esse budget, né, não tem dinheiro, não tem essa cultura de treinamento, então você vem no 0800, né, você mostra o seu trabalho, aí depois a gente pode concluir, ver alguma outra coisa para vocês fazer depois, que aí você ganha e tal. Eu falei assim, olha, eu sou super amiga, eu te agradeço muito as portas que você abriu. E eu vou com todo prazer, mas não tem como ser 0800. A gente pode até negociar um valor diferenciado, alguma coisa assim, mas não adianta. Então, se o seu pressuposto é esse, a gente não tem nem como evoluir essa conversa. Vamos falar agora profissionalmente? Ele, você não tem jeito mesmo, não. Eu falei, não, o preço é esse, não vou nem mandar proposta, é assim, assim, assim. Podemos continuar? Podemos. E conversando. Ah, então tá bom. Então vou chamar meu chefe pra gente combinar o que você vai falar lá na hora. Pronto. Entendeu? Às vezes a pessoa tá jogando um verde. Às vezes ela até tem, mas ela quer testar. Isso acontece muito. E outra coisa que eu quero falar para vocês de carreira, e a gente já deu a estrutura geral do curso, e no final do curso também tem uma atividade prática, onde as pessoas treinam tudo que eles aprenderam. Eu quero falar para vocês da carreira acadêmica. Que eu tenho percebido, eu estou na carreira acadêmica já tem 20 anos, desde que eu terminei meu mestrado. Mas eu tenho percebido que, de 5 anos para cá, a carreira acadêmica se tornou um atrativo muito grande. O que era plano B para algumas pessoas, C, D, na minha vida ela começou com plano B. Eu comecei como uma executiva de multinacional. Então, eu já tinha um mestrado, mas eu trabalhava o dia inteiro numa multinacional japonesa lá em São Paulo, no interior, e dava aula 2, 3 noites, um ou outro final de semana. Só. Não era o meu plano principal, não era o meu objetivo. Ela se tornou o meu objetivo principal quando eu tive minhas 2 filhas. Por quê? Porque ela me deu flexibilidade de horário. Eu podia compor minha carga horária, dava para conciliar com 2 bebês, que eu tive 2 filhas muito próximas. E, se você for pensar hoje, ela não é mais meu plano A também. Olha que interessante. Hoje eu tenho outras atividades que são compostas e deixou de ser meu plano A. Mas se a gente pudesse colocar numa matriz BCG, né, que é uma matriz que fala sobre o ciclo de vida dos seus produtos, é uma vaca leiteira. O que é uma vaca leiteira? É aquele produto que sempre te dá a oportunidade de conhecer pessoas, de pingar um leitinho que alimenta as crianças todo mês. É um dinheiro interessante. É um momento que, se você for dar aula na graduação, você tem flexibilidade, mas está meio preso em relação à carga horária. Se você dá aula da pós, é pontual. Exemplo, um professor de pós pode virar para mim, como já aconteceu, falou, Cíndia, eu vou tirar um tempo, que eu preciso resolver uns negócios aí, e eu vou ficar 6 meses sem dar aula. Então, as minhas aulas você passa para alguém, se tiver alguma que você pode jogar para depois, beleza. Eu já fiz isso.
Eu tirei 6 meses, fui morar na Itália, na Europa, deu um tempo, peguei minhas aulas, o que eu pude programar, eu programei, o que eu não pude, eu passei para outras pessoas, o que eram de outros cursos, eu tive que passar para outras pessoas, e ok, faz parte. Então, a carreira acadêmica, a gente fala sobre ela, com toda a nossa vivência e expertise, ela é sim uma ótima opção de carreira também de trainer. E sabe o que eu descobri depois que a gente começou a montar esse treinamento, esse programa e compartilhar com tantas pessoas que nós vamos ouvir agora? É que ser trainer te dá 1001 possibilidades de atuação. De atuar, de ganhar dinheiro, de se realizar, de influenciar a vida das outras pessoas. Tá bom? Muito, muito, muito. E para que vocês possam entender um pouquinho mais como o programa Trainer de Sucesso funciona, a gente gostaria de convidar os participantes da turma 1 que estão aqui conosco para contar as suas experiências. Gente, eu estou vendo alguns aqui, muitos eu não estou conseguindo ver o nome, mas eu estou vendo a Gisele, que está bem aqui como primeira na minha listinha. Então, vou começar pela Gisele, mas eu sei que tem outros aí que a gente vai chamar depois. Gisele, você pode compartilhar conosco um pouquinho da sua experiência na turma 1 do Treino de Sucesso? Muito grata e seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Bom, primeiro para mim, Cíndia e André, é uma honra poder compartilhar aqui um pouquinho da minha opinião e da minha vivência nessa primeira turma do Trainer de Sucesso. Eu já vinha há um ano me organizando para fazer uma transição e empreender na área de desenvolvimento humano. E me faltava um pouquinho mais de coragem, um pouquinho mais de estrutura. Fora a pandemia que trouxe esse empurrãozinho ou esse empurrãozão, né, em todos nós. E durante a pandemia mesmo, vocês fizeram o lançamento do Trainer de Sucesso e me veio como um estalo. Era a oportunidade que estava me faltando. A Andrea, ela me deu a notícia de que eu tinha sido selecionada para a turma no dia do meu aniversário. E eu comentei com ela que não poderia ter tido um presente melhor. Desde que eu ingressei na turma do Trainer de Sucesso, esse mergulho no autoconhecimento que nos foi possibilitado, ele me possibilitou resgatar as minhas forças, a minha história, descrever de forma melhor o meu propósito. E esse gás de coragem é o que fez a transformação na minha vida, principalmente aí nos últimos 4 meses. Então, para quem não sabe, eu sou trainer, eu trabalho na área de desenvolvimento humano e o programa, ele me fez startar a minha criação, a minha divulgação de conteúdos via Instagram. Desse trabalho já surgiram 2 oportunidades de parceria, né, para ministrar uma live e um treinamento. A energia que vibra nesse grupo do Trainer de Sucesso, ela é muito contagiante. Então, a nossa comunidade no WhatsApp, nós fazemos trocas diárias, né, do que está acontecendo, onde nós estamos empenhando, o que a gente está aprendendo. Nós temos os nossos padrinhos, então eu tenho 2 padrinhos super especiais que me apoiam, que me fortalecem. Essa troca ela é muito rica. Então, o programa, na minha visão, ele é um programa muito completo, que vai desde o autoconhecimento, as técnicas, ou aprimorar das nossas habilidades, essa troca, né? A disponibilidade dessas 2 profissionais incríveis é um diferencial muito grande. Não é em qualquer formação que a gente tem esse acesso de forma tão próxima e de forma tão gentil. Então, é um diferencial muito grande. E assim, para concluir a minha fala, o que é que eu vejo dessa minha escolha tão correta para minha carreira? Eu tenho um longo caminho aí pela frente, como a Andrea bem disse, só o tempo, né, nos possibilita fazer essa construção, só as experiências que nós passamos, mas a fundação, a base da minha casa, ela está sendo muito bem estabelecida. O que eu vou ter de economia de energia, de recurso e de tempo, porque eu tenho nessas 2 profissionais esse conhecimento, esse compartilhar de técnicas e de caminhos que elas passaram, isso realmente não tem preço. Eu acho que o investimento que eu fiz no curso, ele é gigante, ele vai muito além do preço que eu paguei. Então, queria mesmo só compartilhar isso com vocês. Para quem tiver interesse, aí já fazendo aqui a minha propaganda, o meu Instagram é o Gisele Abreu 13 e lá eu compartilho conteúdo sobre desenvolvimento humano e vocês vão poder ver na prática, tanto eu e os meus outros colegas da turma do Trainer de Sucesso,
os resultados que a gente já está alcançando. E olha que nós estamos aí na metade, né, do curso. Então, é isso. Muito obrigada, Cíndia. Muito obrigada, Andréia. E que essa segunda turma seja puro sucesso. Ai, que lindo! Muito obrigada, Gisele. Ela é uma querida. A gente tem que considerar também uma coisa muito importante. A Gisele falou e eu não tinha lembrado de falar para vocês. Eu acho que nem a Cíndia. Eu e a Cíndia, quando a gente se propôs fazer esse trabalho, a gente se propôs fazer de forma assim muito intensa, muita entrega, com muita preocupação e com muito cuidado. E um dos cuidados que a gente teve e vai continuar tendo para a segunda turma é estar com as pessoas certas nesse grupo. É que as pessoas estejam fazendo que verdadeiramente seja o momento delas, que realmente esteja alinhado um objetivo de vida, de carreira, etc. Que não venha aqui para fazer mais um curso, que seja só um curso e que vai trazer uma série de informações, de conhecimentos e tal, que vai fazer diferença, mas que ele não vai ser transformador. A gente quer que definitivamente, se esse seja o seu sonho, de construir uma carreira de sucesso como treinador, como palestrante, que você tenha todo o cardápio, que você tenha assim instruções, que você tenha ajuda para que realmente você consiga e não precise buscar em outro lugar, que nessa única fonte você consiga isso. Então a gente faz isso, por isso que a Gisele disse que no dia do aniversário dela, eu passei um áudio para ela, eu nem sabia que ela estava de aniversário, obviamente. Passei o áudio para ela dizendo que ela tinha sido escolhida, as nossas turmas são limitadas, então a gente está justamente preocupadas em fazer uma entrega boa e para a gente poder dar essa atenção, esse cuidado, a gente precisa que tenha um número limitado de pessoas, porque além da comunidade, vocês sabem muito bem, os que estão aqui, que participam, que vocês passam muito direct para nós, que vocês chamam no WhatsApp individual. Quando não chamam eu e a Cíndia junto e as duas respondem. Ou seja, a gente tem uma demanda muito grande, por isso a gente não pode fazer uma turma ilimitada de povo. A gente tem que ter uma turma reduzida, tá? Mas que bom, muito obrigada pelo seu compartilhamento, Gisele. E vou deixar para a Cíndia organizar isso aí. Depois eu faço encerramento e falo de datas, valores e etc. Obrigada, Gisele. Por favor, Gisele, coloca aí seu Instagram no bate-papo, para que as pessoas que te ouviram possam estar te seguindo também. Compartilha aí com eles e a gente fica muito feliz. É desafiador conciliar, dar toda essa atenção para os trainers, por isso que a gente não faz turma grande, mas ao mesmo tempo a gente pode acompanhar muito de perto quando eles começam a voar. E é isso que eu pude fazer, especialmente com a pessoa que eu quero chamar agora, que é a Maura. Maura, você está aí? Oi, oi. E eu quero chamar a Maura, porque a Maura foi minha aluna há muitos anos atrás. E a gente já tem uma certa convivência. A turma dela já terminou a pós dela era de mais de 2 anos ou 2 anos, se não me engano. E a gente já fez vários trabalhos juntos. E eu pude ver que depois do trainer, assim, nesse período, e foi um período de pandemia, gente, o trainer foi lançado em plena pandemia, e todo mundo que está fazendo trainer, está aproveitando para a sua vida e carreira em plena pandemia. Para a gente desmistificar essa ideia de que agora eu vou travar, não vou fazer nada, porque nada vai dar certo. Não, não, não. Depende do seu propósito, do seu investimento de energia, né, e da sua vibração. Isso é uma coisa legal. O trainer está sendo excelente na turma 1, porque a vibração da turma está muito semelhante. Todo mundo lá vibra na mesma sintonia de ajudar, de acolher, de entender quem pode agora, quem não pode. Tem muita gente que não pode fazer várias coisas lá agora, por várias razões pessoais ou profissionais, mas está lá, aguerrido, junto, segurando. Eles têm padrinhos. Melhor parar o spoiler, né, Andréia? Deixa quem entrar para ver aqui depois como é que funciona, nossos apadrinhos. Deixa a Maura falar. Vamos lá, Maura, conta pra gente sua experiência. Oi, gente, boa noite a todas, todos e todas. Tem algumas carinhas conhecidas para mim aqui também. Andréia e Cíndia, muito obrigado sempre, né? Porque a entrega de vocês é sempre muito boa, né? A gente tem muita troca mesmo, né? A Andréia falou, né, no começo, essa parte de que a gente, às vezes, busca conhecimento, e eu sou uma pessoa, assim, que eu sempre busquei muito,
E eu realmente tinha dificuldade de colocar em prática, porque eu gosto de aprender, eu gosto de conhecer coisas novas, mas eu sempre tive essa dificuldade de pôr em prática. E eu falei até para elas essa semana, a gente falou no grupo, que a gente compartilha, né, lá no grupo do WhatsApp, as coisas que vão acontecendo, as novidades, e elas fazem a gente apertar aquele botãozinho do agir, né? Porque o conteúdo que é passado, as atividades todas que são colocadas lá pra gente, então elas realmente fazem a gente ver o tanto que a gente tem potencial, não que a gente não soubesse, mas assim, é uma transformação, eu vou dizer, né? A Cíndia um dia falou assim pra mim: Maura, você tá com a faca, o queijo, a goiabada e tudo na mão, é só fazer. E é bem isso, né? A gente descobrir as dores e as delícias, né? De ser trainer, que também elas falam muito a verdade, né? O que realmente acontece nessa mudança toda. Então, é enriquecedor e aprendo muito, tem muita troca. Elas falam a verdade pra gente, a verdade nua e crua, de tudo que acontece, né? Então, eu fiz muitas mudanças agora, usei esse momento todo como uma oportunidade realmente de sair do lugar, de me mover. Então, eu vou empreender, né? Eu criei um produto para empreender, ele está em fase de teste, que tem a ver com desenvolvimento, passa pela parte do desenvolvimento para auxiliar profissionais. Todos vocês aqui podem um dia serem meus clientes no meu novo negócio. Depois eu coloco o link aqui para vocês já ficarem a par um pouco. Eu já quero, porque eu fiquei encantada. Eu já vi spoiler! Fico feliz. E realmente vale muito a pena. Vamos dizer assim, foi o botão do agir para mim. Eu tinha muito medo, né, de fazer muitas coisas, isso que a Andrea sempre fala, que falou aqui hoje, que a gente às vezes fica com medo de fazer as coisas, porque fica com medo de errar e de falhar, e tá tudo bem, né? O negócio é começar, é fazer, e vai, e continua. Então, eu só tenho a agradecer que eu tenho feito várias mudanças na minha parte profissional e pessoal também, né? Meu Instagram, eu tô transformando ele era um Instagram pessoal e eu tô colocando ele um pouquinho mais profissional. E depois eu coloco aqui para vocês seguirem também, para a gente se conhecer, porque eu adoro agregar, trocar e o que precisar também eu tô aqui. Então, muito obrigada. Quem não conseguiu a primeira turma, faça a segunda, porque vai mudar. Vai mudar muito a vida de quem fizer, tá? Obrigada, gente, ó, para vocês. Obrigada, Maura. Muito obrigada. É isso que eu falei antes, vou repetir. É 50% nós, dando nosso 100% nesse 50% e 50% de cada um. É o esforço de vocês também, é a entrega de vocês. E falando em entrega, gente, assim já falou, só quero reforçar. As nossas entregas no Trainer de Sucesso, elas são semanais. Toda semana a gente coloca a quantidade de conteúdos que já vem com ferramentas para a pessoa baixar, para ela acompanhar, para ela usar. Já vem com slides ou já vem com material em PDF para dar suporte àquela fala. Ou seja, é uma trilha, é um caminho. Porque a gente entendeu que dessa forma seria melhor do que a gente abrir o curso e as pessoas terem ali 60, 70, 80 aulas, 40, 50 horas de aula e ficar naquela angústia de querer fazer tudo e fazer de qualquer jeito e sem praticar e sem colocar as ferramentas, realmente vivenciar a experiência com elas. Por quê? Porque essa já foi uma experiência, tanto minha quanto a da Cíndia, com cursos online. Por isso, a entrega é semanal. Você vai ter doses homeopáticas. Você vai fazer a aula,
você vai praticar, você vai usar a ferramenta, você vai ter insights, aprendizados. Na outra semana, você vai ter mais aulas que continuam. Então, dessa forma, é uma construção, né, que a gente está fazendo juntos e a gente faz essas trocas durante esse processo, nesses canais que a gente falou. Então, é bem isso. Obrigada, Maura. Vou falar uma última coisa também. Sim. E também é cada um no seu tempo, né? Mesmo que a gente não faça alguma mudança muito grande, tá acontecendo uma mudança, né? Qualquer mudança é uma mudança grande, mas a gente só vê ela na hora que realiza algo, né? Mas a mudança vai acontecendo o tempo inteiro. Ai, que delícia ouvir isso, Maura. Que delícia ver você lançar voo e voar, né? É muito bom participar disso, como de todos que a gente consegue acompanhar. E por falar em todos, eu vou chamar um agora. Ele é um cavalheiro, por isso que ele ficou agora para o final, mas outros que quiserem falar, podem falar também. Mas ele é um dos mais entusiastas. Quando ele manda mensagem pra gente, ele manda assim, meio que uma mistura de gritando, de chorando, de rindo. E eu quero chamar o Vitor para compartilhar. Ah, olha aí, o Celso já identificou quem é, ó. Vai, Vitor, aqui. Gente, eles estão se divertindo nessa Masterclass, porque eles conversam aqui no bate-papo, mas eles conversam aqui no grupo do WhatsApp também, vocês não têm ideia. Vitor, vai que é sua! Conta pra gente como é que foi a sua experiência aqui conosco no Trainer de Sucesso. Você tá aí, Vitor? Olá, pessoal! Boa noite, Brasil! Ai, que delícia! Eu avisei que era assim, ó. Eu avisei que era assim. Essa energia é incrível. Estar com Cíndia e Andréia é uma oportunidade ímpar na carreira de qualquer pessoa, não só como profissional, mas como ser humano. Elas realmente têm uma entrega, uma verdadeira paixão pelo que fazem. E quando nós temos a oportunidade de poder compartilhar com elas, aprender, é algo assim surreal. Essa é a palavra, é surreal, porque você aprende o tempo todo, mesmo sem perceber que você está aprendendo. Eu acho que isso é algo que te apaixona e te faz ir além. Então, eu vejo isso no Trainer de Sucesso. E eu até brinco com elas que ele transpõe a barreira do online. Essa, talvez, distância que a gente tem de cada um no seu quadrado, elas conseguem transpor isso com muita genialidade, com muita transparência, com muita verdade. Então, o Trainer de Sucesso, ele vem realmente para mexer naquela sua caixinha. Aquele pontinho que está ali guardado, aquele pedacinho seu que você conhece, mas ainda não floresceu. E comigo foi muito assim. Então, o meu depoimento, ele vem no sentido de dizer para vocês, se você está em dúvida, esse é o momento. Acredite que esse é o momento, porque eu também tive essa dúvida que talvez alguns aqui estejam, mas será que eu devo investir na minha carreira nesse momento de pandemia? E é o momento é agora, o momento é hoje e o momento é com o Trainer de Sucesso. Eu deslanchei vários projetos depois que eu comecei o Trainer de Sucesso, o site da minha empresa está saindo do forno, e eu semana que vem estou iniciando um workshop de 5 módulos, 10 horas de conteúdo sobre criatividade, que é uma das minhas paixões. E se isso tem acontecido, é por conta dessas duas maravilhosas aí, que realmente vão lá no fundinho da gente e falam, vai que você consegue, você é capaz. E o Trainer de Sucesso, ele traz isso, ele traz aplicabilidade, ele traz prática, ele traz reflexão, ele traz conteúdo de verdade. Não é só assim, olha, a teoria XYZ, ela é muito bacana. Elas trazem a teoria, elas trazem a prática e o que é mais incrível, quando você fala de aplicabilidade, elas te mostram como fazer isso. E eu vou dar um spoiler bem pequenininho para vocês ficarem muito curiosos em fazer. Vocês já imaginaram usar o Ponopono em uma empresa, em uma organização? Então, vocês saibam que isso é capaz através do Trainer de Sucesso. Você já encontrou o seu porquê? Então, saiba que isso é capaz através do Trainer de Sucesso. Falei e não percam essa oportunidade.
Eu falei umas verdades, foi o Vitor ali que reagiu aquele dia. Como é que você disse, Vitor? Isso aqui, a Andrea fez o quê? Como é que você foi o termo? Já não me lembro mais. Deu uma Nossa, foi um tapa na minha cara, um soco no meu estômago que eu até virei do avesso, gente. Mas olha só, Vitor, parabéns, ele tem uma super energia, o Vitor é incrível. Coloca para nós aí no bate-papo, divulga seu workshop, faz o convite, divulga suas redes sociais, porque afinal a gente está aprendendo que a gente não pode perder jamais uma oportunidade de agregar, de as pessoas nos conhecerem e chegarem até nós. Então, falou que fala sobre criatividade, que tem workshop, coloca tudo ali, vai lá no bate-papo e coloca, por favor, tá? E os demais trainers de sucesso que estão aqui, se alguém quiser falar, gente, fique à vontade para falar. A gente já está encaminhando para o final e logo vai ter o sorteio. Só vou explicar como que acontece a aula e quanto custa e etc. Os passos agora e quando que vai começar a próxima turma. Mas se tiver mais algum trainer de sucesso que queira compartilhar a experiência, fiquem à vontade. Além disso, nossos trainers queridos que estão aqui, se alguém também quiser fazer alguma pergunta, quiser abrir o microfone, o espaço é nosso. Aqui nós estamos agora para trocas, que é uma das coisas que a gente acredita que faz a maior diferença, tá bom? E eu vou fazer o sorteio para vocês ao vivo. Daqui a pouco eu vou colocar aqui a lista dos participantes com o número de cada um. Vou entrar no sorteador da internet e vou sortear um número lá. E você vai olhar na hora. E se for alguém da turma 1, já pode dar um presentão para alguém para participar da turma 2. Já pensou? Ó! Então, vamos lá. Alguém mais gostaria de comentar? Alguém da turma 1 do trainer? Ou então outra pessoa que está aqui nos assistindo gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu gostaria, Cíndia. Posso? Gente, Fernanda é nossa prof de treinamento! Eu estava aqui louca para falar, né? Assim que eu entrei, eu já falei com a Maura, uma aluna linda, entendeu? Além de ótima aluna, me deu várias dicas de passeio que eu fiz. Enfim. Primeiro, muito obrigada, Andréia e Cíndia, por esse momento, por esse encontro que nós estamos podendo ter. Mas, assim, para ser bem rapidinha, né? Sou professora do curso do IPOG, da pós, da disciplina de treinamento e desenvolvimento, mas o recadinho que eu queria deixar é o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui é exatamente isso. É humildade pedagógica. Não é porque você é professor que você pode dispensar uma oportunidade de estar aqui com pessoas que vão agregar na sua vida. Né? Então, assim, não percam a oportunidade. Eu, quando vi, eu falei assim, vou me inscrever. Aí eu assim, bom, vai criar uma dúvida, né? Poxa, o que a professora está fazendo lá? Estou fazendo isso, gente. Estou aprendendo mais, estou conhecendo outras portas, né? Acrescendo coisas para o conteúdo que eu já tenho. Assim, a gente não está pronto nunca, né? Nunca. Eu ouvi a Fernanda Montenegro uma vez dizer que, isso já tem alguns anos, mas ela dizia assim, até hoje me dá um frio na barriga quando eu vou entrar no palco. E olha, essa Fernanda Montenegro pode ter, gente, qualquer um de nós pode. Né? Então, gente, muito sucesso para todos. Obrigado, Andréia. Obrigada, Cíndia. Né? E fico aí torcendo por vocês que vão ser sorteadas, tá? Um beijo grande. Muito obrigada, colega amada Fernanda. Um privilégio, uma honra. A gente se sente honrada com a sua presença aqui. Muito obrigada mesmo. E é bem isso, gente. A gente nunca sabe tudo a ponto de não precisar saber mais nada e não entender que podemos aprender com o outro, né? E também não sabemos tão pouco que a gente não possa compartilhar aquilo que sabe por entender que é pouco. Sempre vai ter gente que vai precisar daquela nossa palavra, daquela nosso conhecimento, sempre vai fazer bem para alguém e sempre vai fazer bem para nós acrescentar alguma coisa com pessoas que estão vibrando na mesma sintonia. Aqui a gente pensa em crescer junto, em se ajudar, em construir algo bacana. E quanto mais pessoas a gente tiver numa comunidade assim, muito melhor
para todo mundo. Muito obrigada, Fernanda. Ai, Fernanda, gratidão. É um prazer ter você aqui conosco, aqui na nossa vida, de todas as formas. Mas, Andréa, conta pra gente, então, como é que funciona? Porque estão perguntando, olha, como são as aulas presenciais, remotas, a duração e etc. Conta pra gente como é que é, porque eu já tô no ponto para fazer sorteio e minha mão já tá aqui, ó, tremendo. Eu tô louca para fazer sorteio logo. Então tá. Olha só, deixa eu contar um segredo para vocês, sem a mínima vergonha, porque eu falo as coisas que são verdade para mim e tá tudo bem. Eu acho que a gente não precisa esconder. A vida inteira, mas praticamente minha vida inteira, eu afirmei o seguinte, que se eu tivesse que viver de vendas, eu ia morrer de fome, porque eu não sabia vender. E aí, assim, ao longo da minha vida, eu fiz quadros pintados. Hoje eu vou postar no meu Instagram, depois vocês olhem, que eu tô colocando um quadro aqui que fui eu que pintei. O meu marido e meu genro acho que vão conseguir colocar de hoje para amanhã e eu vou tirar uma foto e vou postar nos meus stories. Eu pintava, as pessoas me perguntavam e eu tinha vergonha de oferecer, mas não porque eu achava que era tipo uma coisa assim feia pintar quadro, fosse pejorativo, fosse uma coisa que... Não, é porque eu realmente tinha vergonha de vender, porque eu achava que eu ia ser invasiva, que as pessoas iam comprar porque gostavam de mim, que iam ficar constrangidas de dizer não, por uma crença que eu tinha de que vendedor era chato, ficava insistindo. Então, eu sempre neguei isso. Aí eu fiz bijuteria uma época para vender, e eu fazia bijuterias lindas e eu não conseguia vender. Aí a minha mãe resolveu fazer bombom e aí eu não vendia os bombom, enfim. Eis que chegou um momento na minha carreira que eu entendi que tudo é vendas. Tudo, tudo, tudo. Para a gente construir qualquer coisa, a gente tem que convencer alguém de alguma coisa. Não é só vender produto ou serviço, mas tudo é venda. E aí eu fui aprender um pouquinho mais sobre vendas. E aí eu aprendi uma das coisas, que antes da gente falar sobre o valor que a pessoa vai investir, a gente tem que falar das vantagens. Então eu vou aplicar as técnicas aqui com vocês na boa, porque vocês vão ter que fazer isso também, né, galera? A gente vai ter que vender o nosso peixe, então a gente tem que aprender como colocar isso. Bom, quais seriam as vantagens, além do que a gente já conversou aqui, já apresentou para vocês? Encurtar o caminho, eu acho que é isso. A gente vai dar um corte no tempo para vocês. E a gente sabe que vocês conseguiriam fazer isso sozinhos. A gente tem certeza porque um dia eu construí uma carreira assim, a Cíndia construiu, a Fernanda construiu, várias pessoas construíram. Porém, contudo, entretanto, a gente sabe como é desafiador, especialmente nos tempos que estamos vivendo. Cada vez é mais desafiador construir isso. Então, se a gente já souber que pode dar certo, que pode dar errado, e a gente já tiver uma orientação sobre isso, a gente chega mais rápido lá. Não é falta de capacidade, é questão de tempo, de estratégia e de inteligência. Essa é a questão. É como eu disse, se eu soubesse isso que eu sei hoje há anos atrás, eu teria encurtado o meu caminho. Teria sofrido bem menos, né? Ganhado dinheiro antes, enfim. Prosperar trabalhando pelo seu propósito. E quando a gente fala em propósito aqui, não é viver de um propósito, significa abrir mão de você ter qualidade de vida, de você ganhar dinheiro, de você realizar seus sonhos. Porque, inclusive, para pagar esse curso, para te capacitar para um dia ajudar alguém, para realizar seu propósito, você tem que ter dinheiro. Então, a gente não desvaloriza essa questão. A gente precisa ajustar de ganhar dinheiro com alguma coisa que faça sentido para nós. E se isso não está ainda acontecendo na nossa vida, que em algum momento aconteça. E tem muito mais gente do que você possa imaginar que faz o que ama, que vive do propósito, mas não consegue pagar a conta da luz, da água, do telefone, não consegue prosperar. E esse não é o que a gente ensina aqui. A gente ensina que você tem que sim cobrar e cobrar caro pelo seu trabalho. Você tem que se dar valor. Saber o passo a passo para a construção de uma palestra, um workshop, um curso, um treinamento, uma aula de graduação, de pós-graduação, que é muito diferente. Uma aula de pós, você tem 6 meses, de graduação, você tem um semestre para começar e terminar. E o que você esquecer um dia, você tem outro dia, aquilo que você pode ir construindo durante o processo. Uma aula de pós-graduação, você tem um final de semana. Uma palestra, você tem 1h30 para começar, desenvolver e encerrar. E não é só o tempo, é a metodologia. Então, você vai empreender e entender essas diferenças.
Conhecer ferramentas, técnicas, metodologias ativas para tornar a nossa aula mais interessante. E aqui também a gente vai estar abordando agora as novas formas de fazer toda essa entrega, e a gente já está ajudando esses parceiros e esses alunos que estão hoje participando com a gente, com dicas básicas daquilo que a gente também está fazendo e aplicando aqui. Quando a gente lançou esse curso, a gente não tinha expertise digital, eu e a Cíndia, e continuamos não tendo. Também para nós está sendo um aprendizado, a gente está aprendendo muita coisa, a gente tem que estudar muita coisa para fazer essa entrega virtual. Nós somos de palco, nós somos de estar junto com as pessoas, abraçando, beijando. Por isso a gente não divulgou isso. Mas agora para a segunda turma em diante, a gente já tem uma série de erros e acertos que a gente vai poder compartilhar desse mundo digital e nós vamos estar agregando, porque também a gente teve que a fazer assinatura de plataforma, a gente teve que adaptar câmera, microfone, etc., trabalhar com 2, 3 telas. Então, agora a gente já sabe fazer isso, a gente vai poder agregar. Mas na primeira turma a gente não vendeu essa ideia, porque a gente não tinha condições de ofertar e de prometer uma coisa que a gente nem sabia como fazer. Mas a primeira turma, a gente vai dar como bônus tudo que a gente agregar para o futuro. Tá? Então, fiquem aí, porque vocês fazem parte da nossa vida e do nosso coração. Além disso, como vantagens, você vai ganhar tempo e dinheiro. Por quê? Porque vai encurtar todo esse processo e vai ter estratégias certeiras de carreira. Acho que foi a Gisele que falou, que já teve oportunidades de trabalho, o Vitor também falou. Pessoal, a pessoa está tendo oportunidade de trabalho, ou seja, a gente tem certeza que o valor que estão investindo nesse curso vai ter um retorno já no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, ou seja, o curso vai se pagar e ele tem que se pagar. É 100% online. A gente tem, além disso, network na comunidade. Como vocês disseram, casualmente está escrito, já estava preparado no meu slide. A gente vibra com a mesma frequência. Desenvolvimento, sucesso, performance, ajudar o outro, compartilhar e sob orientação e mentoria minha e da Cíndia. Então, a gente tem tudo isso que a gente vai fazendo trocas. São videoaulas, você vai assistir aulas gravadas com material para download e para você praticar. E também você vai ter aulas ao vivo com todo mundo, uma espécie também de mentoria. A gente faz os aulãos, que a gente chama. E tudo isso é disponibilizado semanalmente. Você vai fazendo a trilha e vai, então, sendo liberado. A turma vai sendo liberada para a próxima semana e as atividades daquela semana. E aí, nós temos, óbvio, o sorteio, mas a gente tem uma oferta muito especial. Então, primeiro eu quero que a Cíndia faça o sorteio, e eu vou parar de compartilhar a tela, e aí depois eu vou fazer uma oferta especial, porque eu sei que aqueles que não ganharem do sorteio, talvez digam, ai, agora era a minha oportunidade de fazer esse curso que eu queria tanto, e agora que eu não ganhei, estava aqui até o final esperando para ganhar, agora fiquei triste. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper o compartilhamento, interrompi, Cíndia faz o sorteio, vocês já vão pensando nas dúvidas, que eu já vou ler, se tiverem dúvidas, alguma coisa aqui no chat para eu responder depois, e aí eu faço oferta especial para vocês, assim que acontecer o sorteio. Ah, mas eu não vou fazer um sorteio qualquer, não. Por favor, liguem seus microfones, liguem seus vídeos, quem puder, rufem os tambores, não vai ser um sorteio. Vai lá, Fátima Bernardes. Entendeu? Tem que ser aquele sorteio. Então, por favor, todo mundo aí, quem puder, liga seu vídeo, liga seu microfone, fazer um barulhinho aqui. Tá muito calada, eu não sou assim calada, né? A André é pior que eu, tá? Mas vocês se divertem muito no curso, viu? Podem ter certeza. Então, vamos lá. Reaçãozinha. Quem quer a bolsa? Faz a reação aí, ó. Coloca uma reação aí embaixo, ó. Bota a mãozinha, vai lá, ó. Bota a mãozinha. Mãozinha. Quem quer a bolsa? Aí, ó. Mãozinha. Quem quer a bolsa? Logo! Tô nervosa, Cíndia! Quem quer bolsa? Quem quer bolsa? Quem quer bolsa? Vamos! Vem pra Pernambuco! Viva! Então é o seguinte. Eu quero. A primeira coisa que vocês vão precisar saber para a bolsa é qual é o seu número. E aqui eu vou compartilhar com vocês os números. Então, cada um localiza seu número aí, por favor. Cada um localiza seu número aí.
Ok? Se não localizou também não tem problema, a gente vai voltar nessa tela depois que fizer o sorteio. E agora eu vou mudar a minha tela. Taranana. Eu vou... Gente, tá tendo uma cacofonia aí. Peraí. Vou desativar o som. Desativem o som. Vou desativar o som de todo mundo. Beleza. Então, vamos lá. Tinham 48 números. Eu vou sortear agora. E que rufem os tambores. Vamos lá. Tananana. Sorteio 11. Peraí. O 11 tem que estar aqui. Peraí, que eu vou lá na minha outra tela saber se o 11 está aqui. Porque o 11 precisa estar aqui. Cadê o 11? Ah, Fernanda Flores, a professora, perdeu. Ela já me avisou que saiu. Perdeu. Então vamos para o próximo. Vamos lá. Vamos para o próximo. Depois eu vou falar para ela que ela perdeu a chance de fazer ou presentear alguém. Que rufem os tambores. E a gente vai sortear outro. Tentar de novo. Não, tem 11 de novo. Não, peraí. Eu tô... Ah, marmelada, vocês viram? Saiu 10. Marmelada, eu mandei tentar de novo. Sou eu! Quem é? Denise! Peraí. Quem é? Ela já sabia, ó. Denise Leão. Ah, Denise! Palmas pra ela, gente. Denise, mas você é uma sortuda, né? A Denise ia entrar na aí falou, ai meu Deus, não posso agora, e ganhou metade da 2. Olha aí, cara. Olha, a sorteada foi a Denise Leão. Denise, a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Para explicar. E eu quero voltar a palavra para a André, agradecer a todos vocês, porque a gente não vai deixar ninguém sair daqui triste. Então, a gente tem uma oferta especial para quem ficou conosco aqui até agora. Parabéns, Denise, tá bom? Era para ser você. Vamos lá, André. Ó, o Marco Antônio entrou aqui, meu filho, gritando aê pra Denise, tá? Ele tá comemorando. Vocês não viram nada, vocês não sabem o que acontece nas aulas do trainer. Vocês não têm ideia. E passa pet, e ri, e uma grita, e o outro entra. Aguardem. Aguardem. Gente, então, só para recapitular aqui, ó. Aulas gravadas, aula ao vivo, material digitalizado, ferramentas, mentoria remota em grupo, participação na comunidade do nosso trainer de sucesso, dicas e bônus extra que a gente vai estar compartilhando sempre, por vocês fazerem parte dessa comunidade, a gente vai estar disponibilizando sempre. Indicações e parcerias de trabalho a gente faz muito, porque um vai estar ajudando o outro, daqui a pouco vira realmente uma sociedade de negócios aqui. São 3 meses de programa, que se você conseguir levar todas as aulas semanal e as atividades, você termina em 3 meses. Se não, você vai no seu tempo. Você tem até 12 meses de acesso às aulas, revisita, refaz quantas vezes você quiser. Inclusive, essa semana uma aluna disse para nós, sabe, ao invés de eu ir para frente, eu voltei nas aulas porque eu precisava assistir novamente determinada aula, porque aí eu fiz uma construção muito bacana e ela contou para nós a experiência, a Cris, mas acho que ela não está aqui hoje. Enfim, gente, isso tudo a gente está ofertando por R$ 2.997. Esse é o valor do programa. A gente acredita que seja um valor, não é barato, mas também que não é um valor absurdo, tendo em vista tudo que a gente construiu, que é uma junção de 2 profissionais de 20 anos de carreira, com tanto conhecimento, experiência que a gente trouxe, estudos, curadoria de conteúdo, ou seja, e tendo em vista todos os benefícios que tem, a gente acredita que seja um preço justo para a pessoa encurtar caminhos e conseguir fazer da sua carreira um sucesso. Um palestrante ou um professor que dá uma aula de pós-graduação no final de semana ganha no mínimo 2 vezes o valor desse investimento. Então, uma aula de pós, um workshop bem dado dentro de uma empresa vai cobrar no mínimo 2 vezes o valor desse investimento. Uma palestra, no mínimo 2 vezes o valor desse investimento. Então, a gente acha que realmente é um valor bem justo e já está considerando essa situação de mercado atual que estamos vivendo, etc. Mas também estamos considerando que esse momento que estamos vivendo
vai abrir inúmeras oportunidades de trabalho. E hoje mesmo já tive contato de empresas e de cooperativas pedindo atividades online, perguntando se eu adapto para online, perguntando se eu faço palestra online. E esse mundo vai mudar nesse sentido. E quem tiver preparado não é só mexer no online, não é só saber gravar vídeo, é fazer toda a construção da qual a gente falou até agora nessa aula, certo? Mas para vocês que estão aqui e que ficaram com a gente até agora e já são nossos clientes, nossos amigos, nossos ex-alunos ou nossos fãs, a gente tem uma proposta especial que não vai ser esses 2.997, mas vai ser 1.697. Então já é um valor bem bacana. Esse valor você pode parcelar pelas condições do Hotmart em até 12 vezes. Eu não fiz o cálculo, deixa eu ver se eu abro a calculadora rápida aqui. Ah, mas não, é melhor você entrar no Hotmart e simular, certo? Mas o valor que você vai pagar de mensalidade pelo programa, você vai tirar todinho com muito mais rápido. Falta um app para que eu possa... Ó, a minha Siri querendo falar. Você vai voltar com esse valor inúmeras vezes, no mínimo 10 vezes durante um ano aí, que são o tempo que você tem disponibilidade desse material no nosso site ali, no acesso do Treino de Sucesso. Mas tem mais uma novidade. Ainda não vai ser esse valor. Se você fizer a sua inscrição até amanhã, você vai ter mais 15% de desconto. Somente até amanhã, meia-noite. Até amanhã, meia-noite. Para tudo! Tô chocado! Chocado! Até 12 vezes. Desculpa, não aguentei, tive que falar. Daí até amanhã, só que é só o primeiro lote. Então, é amanhã até a meia-noite. Depois, aí já vai para o valor do segundo lote e o valor do terceiro lote fica os 1.697, tá bom? Então, essa é a... Andréia, pelo amor de Deus, onde é que a gente entra? Cadê o link para a gente clicar agora? Agora! Ô, coisa boa de ouvir! Peraí que a gente já está colocando o link aqui. E vocês também que estão... Ah, peraí! Vocês que estão aqui conosco também tem um outro presente. Deixa eu achar outro presente de vocês aqui. Eu não tô sabendo. Não, você não precisa. Tudo. Ela deu um desconto que eu também não estava sabendo. Eu também tenho uma surpresa que ela também não está sabendo. É tipo assim, entendeu? Aqui, olha aqui que eu vou mostrar para vocês. Depois a gente se acerta no WhatsApp. Gente, é o seguinte, nós bolamos para todos que estiveram aqui presente conosco uma lembrancinha desse momento. Então, todos que estiveram aqui, ainda falta ela assinar, tá? Vou mostrar para vocês, mas falta ela assinar. Mas todos que estiveram aqui conosco vão ter um certificado desse momento, tá bom? É uma coisa para vocês guardarem. Olha aí o nosso certificado. Então, todo mundo que esteve aqui deixou um e-mail. Por este e-mail, nós vamos mandar o flyer com essa oportunidade ainda hoje, para vocês poderem aproveitar até amanhã. E também depois vocês vão receber, porque vocês fizeram o cadastro lá pelo Simpla, tem que fazer o check-in, tá? Lá no Simpla tem uma oportunidade de fazer o check-in. Então, vocês precisam fazer lá. A Andréia já assinou, eu aqui não peguei a atualizada aqui, já está tudo pronto, tá bom? Então, vocês vão receber um certificado de participação desse nosso momento aqui, né? Para vocês já colocarem lá que já fazem parte da comunidade de trainer de sucesso. E nós vamos estar convidando vocês também para o nosso grupo do Telegram. Gostaram da surpresa? Mãozinha, mãozinha, mãozinha. Quem gostou da surpresa? Ó, tá bom? Tem aí uma mãozinha para você. É com você, Andréia. Eu já falei, já agradeci. Beijo, gente. Tá quase dando o nosso horário, então já vou me despedir de vocês. Espero vocês no Trainer. O link tá aí também para o programa, ó, já colocou aí o link. É pelo Hotmart, o pagamento em cartão, tudo por lá. Vou deixar a Andréia terminar com vocês. Estou aqui, ó, só esperando vocês. Fala a data, Andréia, conta tudo. Então, pessoal, as inscrições estão abertas. As vagas são limitadas, como eu já expliquei, a gente explicou, e o pessoal que está aqui já aprovou isso. A gente vai passar por um critério de seleção também, a gente vai conversar
e tal, para ver se realmente é o momento de vocês. E as aulas começam já no dia 23 de julho, nesse mês. Ou seja, é para bombar, gente, não é para ficar perdendo tempo. 23 de julho, a gente já começa as aulas. Então, as inscrições se encerram dia 20. Dia 20 se encerram as inscrições e dia 23 a gente começa, tá? Oi, Andréia. Oi, sim. Oi, Sávio, tudo bem, minha querida? Oi, Sávio. Essa vez é bom ver minhas mestres aqui. Oi, Sávio. Tem uma coisa, só vamos falar o horário. Qual que vai ser os horários das aulas? Assim, as aulas são a maioria das aulas que vocês vão receber toda semana, elas são gravadas. As aulas são gravadas, eu faço no horário. Muta o microfone aí, por favor. Então, as aulas, elas são gravadas e você vai fazer o seu horário, você vai assistir no seu tempo. As aulas que são ao vivo, a gente combina, vai fazer todo o cronograma no primeiro dia de aula, no dia 23, a gente vai passar o cronograma das aulas, que vai ser um encontro por mês. A gente vai falar antecipadamente os dias do aulão para vocês se programarem. Caso você não conseguir assistir a aula ao vivo, você vai assistir ela gravada, porque a gente grava e coloca lá também disponível para que os alunos possam assistir depois no seu tempo, tá? Então, questão de dúvidas, alguma coisa. E a questão das dúvidas, como que a gente pode tirar? Na comunidade. A gente está o tempo inteiro interagindo. Gente, aí, os que participam aí do Trainer de Sucesso, coloquem no bate-papo como funciona esse negócio de tirar dúvidas. É o tempo inteiro, a gente está interagindo. A gente tem dias, eu e a Cindy, a gente tem essa combinação. Os dias pares são meus e os dias ímpares são dela. Mas pensa se a gente consegue se aguentar. Pensa se a gente consegue. Quando vê, eu estou respondendo quando me dá vontade, ela também está todo mundo envolvido, porque a gente está muito envolvido em tudo isso, tá? Mas a princípio... Tá ok, então. Vou estar com vocês aí. Ou a minha resposta ou a da Cíntia, você vai ter e tá junto com a gente aí. E a Maura aí, que é sua colega de aula, foi colega de pós, uma turma maravilhosa aí de Cuiabá, vai poder te dar mais detalhes do que rola aqui nos bastidores. Vamos dizer que foi uma das melhores turmas que teve dessa pós, tá? Não é, Maura? Isso aí. Entre as top 5. Exato. Eu não posso falar que eu sou a coordenadora, eu tenho que ficar calada. Mas eu sei que... Olha lá, a Gisele já mudou, eu sou de outra turma, o que você vai dizer? Ó? Então, o Celso chegou a abrir a câmera, e a Lu... O Paulo Roberto também, a Ângela lá, ó. Eu tenho um monte de gente vigiando aqui. Eu de Campinas tá nessa, hein? Não, eu disse que tá entre as top 4. Tem mais 4, Celso, tem mais 4. Mas só que a questão, eles podem ficar com ciúme, mas a melhor é a nossa, não tem jeito, né, Maura? Olha, é o seguinte, eu só tenho uma coisa a dizer, oremos por tudo isso daqui, né? Quem me conhece sabe, só tenho uma coisa a dizer, oremos. Bom, gente, quem tiver qualquer dúvida, tem o nosso WhatsApp, a gente está na turma, né? Tem, Miriam, coloca aí o WhatsApp do trainer pra gente, vocês vão conhecer o nosso anjo da guarda. Miriam, aparece aí. Nós temos um anjo da guarda dos trainers, que é quem tá no... Olha lá, a Miriam, olha aí, gente, ela usa fonezinho, ela tá toda, olha lá, ó. Ela tá nos bastidores, mas é ela que nos ajuda a organizar, a receber e a movimentar tudo isso daqui. Miriam, põe, por favor, o WhatsApp também do trainer aqui, aquele que você usa, que aí você ajuda conosco. E tem nosso WhatsApp pessoal. Esperamos vocês, gente. Beijo, André, é com você. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Obrigada, os queridos trainers de sucesso que já fazem parte da nossa história e moram no nosso coração, por estarem aqui mais uma vez, a segunda vez essa semana, dispensando tempo para a gente ficar aqui 2, 3 horas juntos. E obrigada a todos. A gente está esperando com muito carinho. Então, a gente convida você a analisar se é o seu tempo, se é o seu momento, se é isso que você quer. E se você tiver uma saudade, uma vontadezinha, eu imagino que você já foi picado por bichinho, senão não ia ficar 2 horas com a gente aqui. Você já foi picado por esse bichinho. Então, chuta o balde e vem com tudo, porque daqui 1 ano você vai ter se arrependido de não ter começado hoje. É isso que vai acontecer.
muitas coisas vão mudar, muitas oportunidades vão surgir e nós vamos ter que estar prontos para aproveitar essas oportunidades. Do fundo do meu coração, obrigada Cíndia mais uma vez pela parceria, obrigada a todos vocês. A gente tem um flyer, que é um material que a gente preparou com essas dicas, com essas orientações e informações do programa. Também vocês podem pedir pelo nosso WhatsApp do trainer, que a Miriam vai estar mandando para vocês. E também no nosso direct, se precisar. E eu espero todos com muito carinho, com muito amor, especialmente não desmerecendo ninguém, mas a Silvana, minha amiga de infância. A gente brincava juntas quando era pequenininha. Gente, a Andréia disse que isso tem mais de 35 anos. Façam as contas. Não, mas é que, né, Sil? A questão é o seguinte, entendeu? É que, eu ia dizer que não, eu já falei que infância, então já entreguei minha idade, não tem mais volta. Mas vai ser uma alegria reencontrar a Sil, a gente já se reencontrou em redes sociais, a gente não se reencontrou pessoalmente ainda, mas uma hora dessa a gente vai se encontrar e vai fazer muito trabalho junto, porque eu quero fazer trabalho em parceria com a Sil. Gente, através dela eu quero dar um beijo muito grande para todos vocês, muito obrigada e a gente se encontra no Trainer de Sucesso. Obrigada, galera! E agora sim, peraí. Um abração para vocês, gente. Peraí que eu vou fazer uns stories aqui, então, por favor, abram lá. Vamos por reaçõezinhas, mãozinha. Reações e barulhinhos. Terminando Bem-vindo, trainers! Quem não tiver... trainers, bem-vindos! Olha, tem gente aqui falando que já fez a inscrição, já foi lá no Hotmart e já fez a inscrição, ó. Isso aí, até mais, galera! Até mais!